Eu vou te dar 4 dicas de elementos pra você colocar na sua parede pra ficar muito legal. E daí você pode escolher um ou os 4 também. Oi gente, aqui é a Ellen, a arquiteta, e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas muito legais de como decorar a sua parede, de colocar elementos nela e que também possa ser utilizado de forma útil, guardando coisas e de formas bem práticas e também com baixo custo. E é claro, já sabe, antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui e vai lá também no meu Instagram e me segue lá, é @ellen.caarque, e também, né, se inscreve aqui no canal. Essas dicas que eu vou dar aqui também servem para sua escola sabatina jovem ou para alguma parte da sua casa que você quer ver mais bonita e também funcional, tendo elementos decorativos. Eu já dei várias dicas no vídeo aqui sobre decoração de parede, mas nesse vídeo era só sobre pintura ou criar algo visual na parede e não incluía nenhum elemento nela. Então, se você não assistiu esse vídeo, já vai lá e já dá uma olhadinha. E depois de ver essas dicas de parede, de pintura, agora a gente pode colocar alguns elementos nessas paredes. Então, vamos lá! A primeira ideia é os queridos nichos, que a gente adora colocar, mas muitas vezes a gente não sabe como distribuir e também de que materiais ou de que forma a gente pode ter um baixo custo para fazer os nichos. Eles são muito úteis. Muito úteis. Eles são ótimos para colocar aqueles objetos decorativos, para guardar algumas coisas, então vamos lá que eu vou mostrar algumas ideias de como fazer alguns nichos. Uma ideia, você não vai acreditar, apenas com um palito de picolé. Você pega ali o palito de picolé, sujo com picolé. Come o picolé primeiro. Você primeiro compra vários picolés, come e os que sobram. Com dor de garganta, faça o seu nicho. Depois que você estourou a sua garganta. E com os palitos de picolé, tu vai colando eles alternado, pontinha com pontinha. Dá pra fazer vários formatos, em hexágono ou quadrado também, colando um em cima do outro até criar uma certa espessura que tu acha interessante pra caber os objetos. É legal que o palito de picolé tu pode invernizar e dependendo do acabamento que tu fizer, nem vai dar pra perceber que é feito com palito de picolé. Uma outra ideia pra fazer um nicho, e esse com certeza tu deve ter na tua casa, que é um balde. Pode ser aqueles baldes que são de tinta, que eles são mais resistentes. E ali tu vai cortar, deixando ele com a profundidade menor e pintar de uma cor legal que combine com o ambiente. E aí é só fixar na parede e fica um nicho redondo. Pra quem sabe, conhece um pouco de marcenaria, o nicho redondo sempre é mais caro. E o legal é que não vai parecer um balde, ele vai ter um aspecto bonito. Tem algumas situações que o pessoal deixa com esse aspecto de balde mesmo, mas daí aqueles baldes metálicos que tem um efeito diferente. Daí sim, se for essa a intenção. Essa ideia eu amo, que é o caixote de fruta. E esse caixote muitas vezes a gente encontra no lixo ou alguns lugares vende muito barato. Claro que tu tem que dar uma lixada, passar um verniz ou uma pintura pra ele ficar com o acabamento melhor. E aí é só colocar na parede e já tá pronto pra colocar essas coisas dentro. Às vezes tu encontra em alguns lugares que vendem já pronto pra decoração. E aí geralmente é mais caro, porque ele já tá com o acabamento bom. Mas tu encontra em fruteiras aqui na minha região por R$1, gente. É muito baixo o custo. Claro, tu vai lixar, vai deixar bem tratado, mas vale muito a pena. Essa opção, às vezes é aquele móvel que tu tá colocando fora, ou encontra até no lixo, muitas vezes, um móvel que foi colocado fora, né? E às vezes a gaveta daquele móvel, ela tá boa, não tá cheia de cupim, ó, algo que não dê pra usar. E fazendo uma pintura, colocando ela de forma diferente na parede, também cria um efeito bem legal. E dá pra colocar ali simplesmente fixando uma gaveta na parede. Essa é uma ótima ideia. Agora, uma outra forma de decorar as suas paredes, de colocar algum elemento, também criar um efeito legal, mostrar que aquele ambiente é teu, é personalizado, é o painel de fotos. E dá pra fazer ele de várias formas, pra colocar a foto da família, pra colocar a foto da galera, e aí depende do ambiente que tu tá decorando. Uma ideia bem criativa é com material muito barato e muito fácil de a gente ter em casa, que é com barbante ou com algum tipo de linha. Vai fazer várias diagonais. Isso pode tanto ser feito numa moldura, como se fosse um quadro com os barbantes trançados, como direto na parede mesmo, fazendo essas diagonais para depois ali prender as fotos com prendedores.
Também dá pra ser feito como se fosse um varal de fotos passando com barbante ou com sisal, que também fica um efeito bem legal, e também dá pra deixar dentro de uma moldura como se fosse um quadro. Sabe aquele gradil metálico que a gente encontra em lojas que o pessoal pendura coisas, às vezes usa pra expor produtos? Esse gradil pode servir pra você colocar fotos, pendurar ali na parede com prendedores, recados. E que tal fazer um móvel com alguns elementos ali com as fotos, ou também com algum elemento que tu foi pra algum lugar e tem ali, tu pode perfurar, passar ali um fio e pendurar eles com diferentes formatos, e fica uma ideia bem legal também pra botar na parede ou pra colocar em algum painel. Que nem, por exemplo, você visitou algum lugar legal lá, trouxe uma concha da praia, dá pra perfurar, dá pra colocar junto com as fotos, pegar a foto daquele lugar que tu viajou, então dá pra fazer uma ideia bem diferente. E você já sabe que pallet serve pra 1000 coisas, né? Que tal colocar o pallet na parede como se fosse um painel, nele colocar um varal pra pendurar as fotos, dá pra colocar luzinhas e fica um lugar bem temático, e dá pra ter em diferentes partes da casa ou do lugar que você estiver decorando. E agora, outro elemento que a gente pode colocar nas paredes e que é muito útil é as prateleiras. Aí todo mundo vai pensar, é só pegar uma madeira, colocar na parede e pronto, não tem muito o que inventar com prateleiras. Mas tem sim! Todo mundo gostava de brincar de balanço quando era criança. Eu adorava. Que tal essa ideia pra fazer a sua prateleira? É como se fosse um balanço mesmo, com cordas e ali a madeira fixa, e dá pra fazer mais de um andar e colocar na parede. Fica um efeito bem diferente e não é só uma madeira ali colocada na parede simplesmente. E se fizer uma pintura na parede circular, por exemplo, dá pra seguir esse desenho circular com as prateleiras e ali criar um efeito das cores também com os objetos decorativos. E também usando corda e madeira dá pra fazer como se fosse uma estante com várias partes ali de madeiras com as cordas penduradas, e também não fica aquela ideia de simplesmente estar fixado na parede, e cria esse aspecto que dá um conjunto inteiro com as cordas. E sabe aquela escada que às vezes tá lá jogada na garagem ou tá toda manchada de tinta? Pega essa escada e vamos usar para fazer prateleiras também. Pode ser a própria escada na parede, colocando ali os livros ou colocando os objetos decorativos na própria escada, ou a escada aberta, que não necessariamente precisa estar fixado na parede, mas cria como se fosse uma estante, passando ali madeiras e colocando muitos objetos nela. Fica muito útil e dá pra mudar de lugar também. E como eu já falei antes, o pallet a gente usa pra muitas coisas. E dá pra colocar ele na parede também pra servir de prateleira, pra até colocar plantas, ou até um pallet meio desconstruído, né, com madeiras assim mais espaçadas. Cria um elemento atrás da prateleira, que não fica aquela coisa da prateleira jogada na parede, simplesmente. E claro, na hora de fixar na parede, a gente também pode ser criativo, mesmo usando só madeira, criando talvez um formato diferente de fixação, deixando elas mais irregulares, tamanhos diferentes de prateleiras, também cria um efeito bem legal. E claro que não poderia faltar uns quadros. Esses são os elementos bem práticos que pode transformar toda uma parede. Às vezes a gente tem que decorar uma parede que é de circulação ou não pode ter muita coisa sobressaindo nessa parede. Então, uma ideia que não pode faltar é os quadros, que dá pra ser com molduras diferentes, dá pra ser fixado de forma bem linear, seguindo toda uma moldura padrão, ou dá pra ser de formatos diferentes, tamanhos diferentes, ser colocado também de formas mais aleatórias da parede, claro que sempre pensando e testando antes de fazer. Eu vou mostrar aqui algumas disposições de como colocar os quadros nas paredes, e dá pra fazer um teste bem legal, porque às vezes a gente não tem como botar todos os quadros ali e fazer um teste assim. Dá pra fazer com folha mesmo de papel e colocando na parede o tamanho dos quadros que você tem e testando pra ver como que fica, antes de propriamente grudar eles ou pendurar. Se você gostou dessas dicas, também quer que eu teste alguma opção aqui, coloca aqui nos comentários. E claro, se você fizer na sua casa, me manda fotos também que eu quero ver como que ficou aí. E agora vocês têm muitas opções pra fazer, pra criar ideias diferentes. Tem um vídeo aqui também das paredes, que eu dei as dicas de como decorar, de como pintar de forma diferente. Então tem muitas opções aí pra mudar o seu ambiente. Então espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!